Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de piadas preconceituosas. Sim, piadas preconceituosas que estão em volta da gente todo tempo, sim. E que na verdade foi um dos motivos pelos quais eu decidi fazer o canal e decidi fazer vídeos e tentar espalhar um pouquinho conscientização para as pessoas. Com essa história de grupo de WhatsApp, a gente recebe muitas coisas legais, muitas coisas não tão legais e muitas piadas. Pra fazer a gente rir, mas o problema é que algumas piadas contêm algumas coisas não tão legais, não tão gentis e podem trazer muito preconceito e uma imagem muito ruim para certas coisas que na verdade não são ruins. Por exemplo, eu recebi, quando eu tive ideia para fazer o canal, piadas homofóbicas e machistas. No caso, piadas que falavam de futebol, pessoas que queriam zoar outras pessoas porque um time tinha ganhado, um time tinha perdido, e colocando o fato de ser homossexual como um defeito. E o fato de ser mulher como um defeito também. Ou seja, na piada, uma pessoa de um lado estava zoando a pessoa do outro lado porque o time tinha perdido e para caracterizar a zoação, a pessoa usou um termo viado, gay, bicho, algum termo desse tipo. E também em outras piadas desses mesmos grupos, as pessoas usaram termos como... Às vezes usam nomes de mulher para poder tentar diminuir as pessoas que são alvos dessas piadas. E isso acaba sendo muito ofensivo, porque você ser homossexual não é um defeito, é uma característica que está em você e que está impregnada em você e faz parte da sua humanidade, isso, a sua sexualidade. Seja ela hétero, seja ela homo, seja ela outra, seja ela inexistente, seja ela mais proassexuado, independente de como essa sexualidade se manifesta, ela é uma característica humana. Então, ela não tem que ser considerada como objeto de piada, como um defeito. Não é um defeito, é uma característica. É algo que está em você. Assim como o fato de ser mulher não é um defeito. Quando você xinga uma pessoa de mulherzinha, quando você chama alguém de mulherzinha para poder tentar insultar essa pessoa, você está querendo dizer que ser mulher é um defeito. E muitas vezes esse tipo de piadas é feito por mulheres. Mas que não têm plena consciência do que estão dizendo. Na verdade, muitas vezes as pessoas fazem e repetem esse tipo de piada sem nem saber o que isso pode representar. Eu já fiz muitas piadas quando eu era mais novo que eram piadas homofóbicas, eram piadas machistas, e eu não tinha ideia do que isso poderia passar e representar para o outro. E aí eu parei e pensei, calma, isso pode não ser tão legal, isso não é tão legal. Eu vou parar de fazer isso. E eu acho que não temos que ter vergonha, medo e ficar pensando que a gente vai estar se humilhando quando a gente reconhece alguma coisa que não é tão legal que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem que ter coragem para fazer isso, e é muito importante ter em mente que não é uma vergonha esse tipo de comportamento, é algo simples. Então, se você for fazer uma análise, por exemplo, dessas piadas, você começa uma piada, vamos colocar um caso simples, alguém chama alguém de viado, alguém chama alguém de mulherzinha, por exemplo. Você substitui os personagens da piada, você substitui esses personagens por palavras como ser humano. Então, em vez de você chamar alguém de viadinho, você chama alguém de ser humano. Entende como fica mais claro visualizar? Você chama alguém, em vez de mulherzinha, chama alguém de ser humano. Entende? São coisas que não são defeitos. Mas eu não culpo você apenas, porque são coisas que foram criadas há muito tempo atrás e comportamentos que começaram a se repetir. E hoje em dia, eles fazem parte, infelizmente, da criação de muitas pessoas. E as pessoas, quando são pequenininhas e escutam isso e crescem ouvindo isso, quando elas crescem e se tornam adultas, elas pensam que, quando elas reproduzem isso, elas pensam que é o correto, que é o que é verdade, que ser homossexual é um defeito, que ser mulher é um defeito, é inferior, a inferioridade, é vergonhoso, ser comparado a uma mulher que é defeituoso, que é uma inferioridade. Então as pessoas às vezes acreditam nisso, e é por isso que é difícil, que muitas vezes é difícil você fazer com que elas enxerguem as outras pessoas como normais, e também difícil fazer com que essas pessoas
deixem de achar graça nessas piadas, porque está bem interiorizado, bem enraizado esse tipo de comportamento. E o que acontece? Assim como eu estou fazendo esse vídeo, muitas outras pessoas já fizeram e continuam fazendo. Eu acho importante continuarem fazendo. Se tiverem outras 1000 pessoas para fazerem vídeos como este, continuem fazendo para espalhar essa mensagem. E o que acontece é que quanto mais se fala nesse assunto, querendo acabar com esse tipo de comportamento, mais se ouve também, muitas vezes, coisas do tipo, hoje em dia não se pode falar mais nada, que é uma coisa bem... que é, na verdade, uma saída rápida para poder se defender, que a pessoa encontra e a primeira coisa que ela fala, não se pode falar mais nada, o mundo tá chato, politicamente correto. E sim, é verdade, não se pode falar mais nada. A gente tem que acreditar nisso. Porque sempre se pôde falar tudo, sempre se pôde falar tudo. As pessoas sempre puderam falar tudo que queriam quanto a esse tipo de coisa, quanto a esse tipo de piada, na verdade, que eu tô falando. As pessoas sempre puderam falar coisas desse tipo, piadas desse gênero, e nunca nada acontecia. E as pessoas nunca percebiam o que isso poderia representar. Então, eu concordo, não se pode falar mais nada, porque já chegou, já basta, já atingimos o limite. Nós temos muito tempo para poder recuperar. Se considerarmos o tempo que essas conscientizações começaram a acontecer, com o tempo do que já aconteceu de opressão no passado, nós vamos ver que tem muito tempo para poder recuperar. E digo mais uma coisa, se esse não poder dizer mais nada significa gerar mais respeito para as pessoas, então tá ótimo. Então tá perfeito. Não podemos dizer mais nada, mas em contrapartida, respeitamos as pessoas. E somos pessoas somos pessoas melhores, mais gentis, que têm mais compaixão. Então só pode ser uma coisa positiva. Eu sugiro a vocês que cada vez que vocês forem fazer uma piada, que vocês receberem uma piada, que vocês forem transmitir essa piada, que reflitam um pouco. Só um pouco de compaixão e de boa vontade para refletir um pouco se isso não pode insultar alguém. Porque, na verdade, o que ofende alguém não somos nós que decidimos quando estamos indo fazer uma piada. A ofensa gerada numa pessoa, ela não é nenhuma escolha da pessoa. É uma reação que vem dentro da pessoa. Quantas vezes você ouve alguma coisa, você se sente ofendido, se sentir ofendido. Você se sente ofendido porque ouviu alguma coisa e você não teve escolha de se sentir ofendido. Muitas vezes a gente luta para não se sentir ofendido. Mas, na maioria dos casos, é uma reação que vem automaticamente quando alguém fala alguma coisa que te atinge, que te toca. Então não cabe à pessoa que está fazendo esse tipo de piada decidir se ela vai ofender ou não certos grupos de pessoas. Essas outras pessoas, elas já se sentem ofendidas por serem colocadas numa posição de inferioridade na sociedade. Então, quando você fala uma piada, hoje em dia é mais chocante você fazer uma piada, em vez de você chamar alguém de viado, você chamar alguém de preto, por exemplo. Porque já é mais gritante na nossa sociedade, felizmente, que isso seria um racismo explícito. Então, quando você chama alguém de viado, alguém de mulherzinha, e outras inúmeras coisas, travesti, transexual, como se fosse ofensa, drag queen, como se fosse ofensa, você está também fazendo a mesma coisa do caso de chamar de preto. Você está tentando apenas usar características normais da pessoa para poder atribuir inferioridade a essas características e tentar ofender alguém com isso. Enquanto no fim de tudo, você apenas está querendo dizer que essa pessoa é um ser humano. Então é isso. Chamar alguém de viado não é uma ofensa. Chamar alguém de mulherzinha não é uma ofensa. O problema é a conotação que você coloca. É o intuito na piada que é realizada de colocar a pessoa como inferior. Então vamos ter mais cuidado, vamos tentar pensar no outro como se fôssemos nós mesmos. Como se estivessem falando da gente, como pessoa, de alguém, da nossa mãe, da pessoa da nossa família, para tentar ter mais empatia e respeitar um pouco mais as pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam, deem like, compartilhem, comentem, dando sugestões, falando o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Comentem mesmo, é muito importante para darem sugestões, para falarem o que vocês quiserem. E é bom que a gente abra um espaço de debate, de discussão, e assim eu posso ter mais temas para falar, eu posso rever coisas que falei, que talvez não devia ter falado, e a gente com isso vai crescendo junto e evoluindo junto num único intuito: respeitar as pessoas. Sem edição, sem preconceito. Na verdade, com um pouquinho de edição, mas sem nenhum preconceito, hein? Até a próxima.